Amargura ou estresse? Você já sentiu, está sentindo esses sentimentos em você que nos traz o sofrimento da falta do autocontrole, do desequilíbrio emocional, dessa desestrutura física? Porque quando estamos amargurados, estamos estressados, acabamos escolhendo sentir raiva, isso. E nos faz perder totalmente a noção do que fazemos em nossas atitudes e até mesmo do que falamos. Então, hoje vamos falar sobre este tema no Terapia com Deus, porque foi criado a terapia para curar. E antes de qualquer vitória recebermos, precisamos curar o que está dentro, para recebermos a vitória e brilhar com Deus por fora também. Então eu te chamo, te convido para ficar aqui comigo e juntas, ouvir o que a palavra tem a dizer sobre a amargura, o estresse, o sofrimento e o que acarreta nas nossas vidas quando sentimos em ações, falas e aí existem também com elas a consequência de tudo. Vamos juntas, vamos juntos. Tá preparada? Tá preparado para receber a palavra? Porque a amargura, o sofrimento dela, que ela nos traz, não torna uma pessoa automaticamente mais forte e nem muito menos melhor. Exato. Quando sentimos-nos amargurados e esse sofrimento da amargura não nos torna nem mais fortes e nem melhor. Assim diz a palavra de Deus. E a maneira de reagir ao sofrimento que sentimos determina se a dor lhe torna melhor ou amargo. Agora, isso sim é um fato, exatamente um fato. Então, o que fazemos com esse sofrimento da amargura é o que nos faz sermos melhores ou piores, pessoas mais amargas. Então, hoje vamos nos curar da amargura e do estresse, porque quem nunca teve um pique de estresse? Quem nunca teve um pique de uma dorzinha no coração e que acabou acarretando esse sentimento que é tão amargo, que nos faz até desanimar no ato de amar, de acreditar e de fato sentir que somos importantes em algo ou alguma coisa. Então hoje eu quero com você aqui compartilhar que Deus providenciou sua graça para dar tranquilamente em situações dolorosas. Mas a recusa da graça que vem de Deus para nós gera um ambiente interno em que a amargura encontra solo fértil para crescer. Então, aqui na palavra de Deus fala que Deus já providenciou a graça. A graça de Deus para nós é bênção, é prosperidade, é virtude, é bondade, chuvas de vitórias, milagres, curas, libertações. O que mais que podemos dizer? A graça de Deus é tudo aquilo que é bom. O amor, a virtude no amar é uma graça de Deus para conosco, sendo amar a si mesmo ou sendo amando aos outros, tá? Então, na palavra de Deus, fala que Deus já providenciou
toda a graça para conosco, mas a gente escolhe aceitar esta graça ou recusá-la. E temos que perceber esta graça de Deus, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de desafios, nos momentos que tem aquelas circunstâncias que parece estar tudo perdido, nos faz ficar estressadíssimos. E aí, com aquele sofrimento, precisamos perceber a graça de Deus. E aí, você tem que aceitar esta graça. Porque se você recusa, Deus não te oprime, Ele te entende e Ele também te respeita. Então, como Deus nos respeita, caso nós recusemos essa graça que Ele já nos deu e já nos providenciou dentro de cada um de nós, essas virtudes imensas do amor, do amar, do estar, do ser, né? Então, se recusamos a senti-la nesse exato momento, aí é onde a gente escolhemos sentindo internamente a amargura realmente em nós. E é como uma sementinha, quanto mais você planta negatividade, mais você rega negatividade. Quanto mais você planta positividade, mais você rega positividade. E assim também é com as coisas boas. Quanto mais plantamos coisas boas em nossos corações, em nossa mente, em nosso eu, a gente recebe coisas boas. E quanto mais plantamos coisas ruins em nosso coração, em nossa mente, mais recebemos as coisas ruins. Você já ouviu falar que a nossa energia é tudo aquilo que nos transmite? A nossa mente, tudo que acreditamos, tudo que pensamos, tudo que realmente colocamos a nossa fé ali, acontece? Porque de fato, tanto a palavra tem poder, quanto olhar, quanto pensar, quanto agir. Então, principalmente quando as coisas não estão indo bem, é o momento que mais temos que refletir, mais temos que respirar e pensar antes de agir. Nunca agir por impulsividade, porque no momento de raiva, no momento de estresse, no momento de sofrimento, é o momento que a gente mais ataca, é o momento que a gente mais fala o que não quer, às vezes até porque está ali totalmente estressado e faz coisas também que não quer. Então, respire antes, sabe? Dá aquela bela respirada, pense antes. Eu sei que é difícil, porque quando estamos em uma situação que é esgotante, que está a ponto de esgotar tudo, porque cada um de nós temos nosso limite, tá? Na palavra de Deus fala que nós somos limitados. Limitados é ter limite. Então, todo ser humano tem o seu limite. E às vezes, quando chega nesse limite, a gente acaba se estourando. E é nisso que a gente vai falar hoje, para aprendermos como lidar com essas situações, com esses sentimentos. Então, na palavra de Deus ainda diz mais: toda pessoa em qualquer momento da vida já se sentiu ofendida por outras pessoas. A palavra de Deus é muito linda, é muito eficaz, eu sempre digo isso, porque aqui tem resposta para você, tem resposta para mim. Basta a gente ler, estudar, acreditar, meditar, sabe, na palavra. E olha só, ela pode então escolher perdoar, ou então a gente escolhe ou perdoar, né, quem nos ofendeu, quem nos oprimiu. A gente escolhe perdoar ou então remoer a ofensa, sabe? Até tornar-se amarga.
E isso acontece muito, sabe? Quando alguém fala algo ou destrói aquela felicidade que tínhamos, ou confiança que tínhamos também na pessoa, aquilo remói demais e não devemos fazer uma escolha se perdoamos e deixamos ir. Porque perdoar não é esquecer, mas perdoar é largar a mão desse sentimento que te faz mal e deixar ir para bem longe de você, tá? Perdoar também é uma escolha, sabe? É uma decisão ali sua. Ela é só sua. Então perdoa, deixa ir, deixa o vento levar para bem longe de você. Não significa que você vai esquecer o ato, a atitude ou a fala daquela pessoa que te ofendeu, que te oprimiu, mas você vai se libertar e isso é uma liberdade que só você vai ter e só você vai sentir o tanto que é saudável fazer isso. E olha, optar por ser amarga ou amargo é uma escolha de cada pessoa. A amargura não apenas destrói a paz interna, como também pode causar doenças físicas. Quanta verdade tem nessa palavra? Porque de fato, a palavra diz o que é coerente nos nossos dias. Quantas pessoas se entristecem por outras pessoas, por falas, por críticas, por simplesmente negligenciadas que elas estão. E de fato isso adoece demais as pessoas, muitas pessoas com depressões, pessoas em sofrimento constante, com a alma sangrando, sabe? A alma sangra, porque, olha, essa questão da alma sangrando é muito importante termos cuidado, porque o que é uma alma sangrando? É uma alma, um coração atormentado, angustiado, aflito, sabe? Expressando um profundo sofrimento emocional. E é uma dor espiritual infinita. E se a pessoa não souber trabalhar com o próprio interior dela para se sair daquilo, ela sente como se tivesse a sangrar o tempo todo, interiormente falando, sabe? Então temos que nos agarrar a Deus, a palavra de Deus, a fé, a esperança, ao amor em Deus, ao amor a si, para a gente poder perdoar, esquecer tudo e focar no amor próprio, focar no amor a Deus, focar assim nas bênçãos que Deus tem para a sua vida. As outras coisas serão acrescentadas conforme a gente vai se curando de todo esse sofrimento, de toda essa amargura, de todo esse estresse, de todo o desequilíbrio emocional, desequilíbrio físico, porque o desequilíbrio físico é isso aí, o corpo físico doente, por causa da mente doente, por causa desse sentimento que corrói a alma. E não é brincadeira. Não é brincadeira, a dor emocional, ela é muito potente. Se não tivermos autocontrole conosco mesmo, com as nossas emoções, podemos sim perder o desequilíbrio. Então é muito sério. Quando muitas pessoas estão em depressão, eu não sei como é que vai a sua vida, o seu emocional, se ele está ok, forte, 100%. Amém, glória a Deus, que continue assim e saiba, fique mais firme ainda na palavra de Deus, em Deus, na sua fé, para que o amor sempre prospere cada vez mais. E se você se sente deprimido, amargurado por alguma coisa ou alguém te falou algo,
Saiba, na palavra de Deus, fala que o sofrimento, ele vem, o sofrimento ele vem, mas o sofrimento que você está sentindo é um caminho para a sua vitória. E na palavra de Deus nos mostra que através do sofrimento que você está passando, a sua vitória também chegará. Não significa que você tem que sofrer para ter vitória. Não precisamos sofrer para ter vitória. Mas todo sofrimento também carrega um caminho para a sua vitória. Porque de fato, Deus não quer que você sofra, tá? Não quer que você fique doente ou fique amargurado. Então, na palavra de Deus diz mais, além disso, a pessoa amargurada torna-se escravo do indivíduo a quem a amargura é direcionada. No Brilhando com Deus, no canal, tem um vídeo soltar. E se você estiver aqui comigo, depois dá uma olhadinha no vídeo soltar. Soltar para viver, soltar para estar em Deus, livre das amarras que te prende. Porque de fato a amargura ou pessoas às vezes nos prende a ela. Então solte essa tristeza, solte tudo que te prende, sabe? Liberte, perdoa, solte mesmo para que você seja livre em nome de Jesus. Amém? Eu vou te dar um exemplo de uma mulher incrível que provavelmente você já ouviu a história dela na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, seja ela falada por alguém ou simplesmente lida na palavra, e é a Ruth. Ruth é um belo exemplo de uma mulher, porém serve para homem também esse exemplo, que recusou a amargura. Ela recusou totalmente se sentir amarga, se sentir triste, se sentir deprimida, se sentir desolada. E ela era uma mulher que se deixasse se sentir com todos os sentimentos negativos e ruins, ela tinha sim a afirmação do porquê estava com todos aqueles sentimentos. Porque primeiro ela perdeu sua pátria, que era a cidade onde morava, onde ficava, sua língua, sua religião, porque na religião deles, eles adoravam muitos deuses. Então, a família na qual ela entrou, né, eles serviam a Deus, somente a Deus. Então, quando ela encontrou o seu esposo, ela teve que largar toda a sua parentela, toda a sua família, sua cidade, sua casa e seguir o seu esposo. E fala que ela perdeu essa liberdade da cidadania, o grupo familiar, no qual viveu durante toda a sua vida, né? Sua criancice, adolescência, juventude, né? Mocidade. Então, ela largou tudo. Ela fez novos comprometimentos com o seu esposo, a família do seu esposo e o Deus do seu esposo. Ela largou tudo para seguir o seu esposo e seguir ao Deus do seu esposo, que é o Deus no qual a gente está falando. Ela fez novos compromissos, assumiu novas responsabilidades e isso tudo numa terra na qual ela era considerada estranha e inimiga. Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa dos preconceitos, sim, exato. Mas o que queremos enfatizar é que mesmo assim a fé dela, porque ela era uma mulher de fé, mesmo vindo de uma religião diferente. Ela era uma mulher de fé, ela acreditava, ela sempre estava positiva com tudo, sempre tentava ver o melhor em tudo, o melhor em todas as coisas. E isso é muito importante nos dias de hoje para nós também.
Então, a fé capacitou ela para enfrentar enormes adversidades que ela ainda haveria de passar, porque experimentar a maravilhosa providência de Javé, que era Deus, o Deus de Israel, Ruth pagou um preço alto. Ela pagou um preço alto e você vai descobrir, ela de fato passou por dor, por sofrimento, mas foi recompensada por sua fidelidade, porque ela foi fiel na fé. Ela não se deixou abalar. E eu vou te contar, ela perdeu tudo que ela tinha largado e ela logo em seguida, nossa, ela de fato passou por dor e sofrimento, viu? Porque olha, ela perdeu seu esposo, ela não tinha nenhum filho, não tinha dado tempo dela ter filhos com seu esposo. Ela perdeu seu sogro, ela perdeu seu cunhado. Então ela se viu somente com sua sogra e sua cunhada, que era casada com um dos seus irmãos, com um dos irmãos do seu marido. Então, Noemi também, que é a sogra de Ruth, é um exemplo. Porque de fato Noemi também tinha largado a sua cidade natal, de onde vinha. Não tinha largado seu Deus, porque na cidade na qual ela morava era o mesmo Deus. Porém, ela perdeu o marido, ela perdeu os seus filhos e só estava ali com suas duas noras. E olha, eu vou te dizer que depois de tudo isso, por outro lado, ela retornou ao seu país de origem e para junto dessas pessoas conhecidas, onde se encontrou novamente sobre a proteção de Javé, do nosso Deus, e ela perdeu o marido e 2 filhos, mas ganhou uma nora, e ela ainda perdeu outra nora, porque de fato a outra nora, ela na verdade libertou as 2 noras. Após todo esse acontecimento, ela liberou as 2 noras para que voltassem para as suas antigas cidades, suas antigas famílias e vivessem, porque ainda eram jovens e na época poderia se casar de novo caso ficasse viúva, porém ela já não tinha mais filho e se via já de idade. Mas uma de suas noras então seguiu viagem em lágrimas e a outra, Ruth, decidiu ficar fiel à sua sogra e se sentiu filha dela, né? Se vinculou à sua sogra e ficou com ela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cuja devoção amorosa que Ruth tinha à sua nora se tornou modelo para gerações seguintes na palavra. E olha, a palavra de Deus, ela é muito linda mesmo. E cada vez mais a gente só tem a aprender. Ruth, capítulo 1, versículo 15 diz: Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth a Noemi. Olha só o que ela disse. Não me instens para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faze-me, ó Senhor, o que bem lhe aprouver, se há outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela.
Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Olha só, grande amargura, mas ela ainda assim tinha fé. Por quê? Ela falou o Todo-Poderoso, sabe? Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim Todo-Poderoso. Gente, mente afligido. Ela sabia que ele sempre foi o Todo-Poderoso dela e tinha uma promessa para ela, né? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O que eu quero dizer aqui, que a Noemi e a Ruth aceitaram a plena soberania de Deus. Então, é uma forma de crescer dentro da nossa vida hoje humana, é uma forma de nós pegarmos como exemplo e saber que Deus é todo poderoso, Deus é todo soberano, e quando aceitamos de fato Ele nas nossas vidas, tomando decisão do que nós sentimos, do que nós fazemos e aonde estamos indo, a direção é certa, o seu sentimento é certo, não falha, não dói, não tem nenhuma amargura que fique quando Deus está na direção. E tudo se faz novo, tudo tem um crescimento constante na palavra de Deus. E olha, eu quero dizer mais para você que está aqui comigo, que um caminho prático para fazer isto é substituir a amargura por amor. Isso é fato. Se nós substituirmos a amargura por amor, que eu sei que não é fácil, a gente consegue alcançar essa graça que o Senhor já providenciou para cada um de nós. E na palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, 4 e 7, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, se desaparecerão. Havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Quanta verdade nesse versículos que eu acabei de ler. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Aquilo que o nosso olho não viu, não vê, que é Deus, é mais poderoso do que tudo isso que a gente já viu aqui na terra. E olha, quando porém vier o que é perfeito, que é o Pai, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Gente, que lindo! Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Na palavra de Deus fala que o amor é um dom dado por Deus. E amar, todos nós sabemos. Ninguém sabe menos e ninguém sabe mais. O amor, ele é dado
fraternalmente, paternalmente. O amor, ele é incondicional, ele é imenso, ele é incalculável. Saiba, você ama na quantidade certa e você pode amar ainda mais. A palavra de Deus diz que nós precisamos permanecer na fé, na esperança e no amor. Então, sempre quando você estiver aí, nesse sofrimento constante, que te faz perder todo o equilíbrio, saiba, mesmo que sua alma esteja sangrando, mesmo que a sua vida esteja como calo na pele, eu te digo, tenha fé, tenha esperança, mas um dos maiores dos três é o amor. Então tenha o amor sempre em sua mente, que tudo vai mudar em seu coração. E olha, explicar a natureza indireta da visão de uma pessoa sobre Deus e seus caminhos é algo assim que é como olhar no espelho, mas você ainda assim não conseguirá imaginar o tamanho da grandeza, o tamanho da bondade, o tamanho da imensidão, da beleza de Deus. É muito além do que podemos imaginar. A palavra é muito além do que podemos entender. Mas eu te digo mais, eu vou te dizer mais uma coisa muito, muito preciosa, e eu tenho certeza que falará ao seu coração, porque de fato o sofrimento, ele é um caminho para a vitória. Sabe quando temos aquele calinho na mão que é áspero, rígido, incomoda, é grosso? Isso vem através do quê? Da pressão que temos, né? Então, acaba criando esse calo que incomoda. Mas e quando aquele calo vem de uma queimadura que faz uma bolha e ela estoura? Dói, não dói? E isso tudo acontece do calo aparecer em nossa pele por causa de uma proteção natural da nossa pele. Ela manifesta essa proteção para que não tenha um atrito ainda pior, não cause sofrimento na pele. E assim somos nós com nossas dores, sofrimentos, sabe? Temos que ter cuidado para não estar criando esse acúmulo de calo, sabe? Escondendo ali uma ferida interna. Então temos que nos curar de tudo isso para que podemos não sofrer mais com tanta dor. E o sofrimento, como eu estava falando, cobre um vasto campo de experiências nossas nessa terra. A Bíblia não sugere desespero final, nem sossego, nem escapismo e não dá respostas fáceis para a questão do sofrimento, mas o sofrimento é certo. Ainda assim, mesmo em meio ao sofrimento, o Deus soberano prevalece em nossas vidas. Ele é capaz de dar significado a piores situações de sofrimento. Algumas pessoas passam por aflições porque podem estar sendo atormentadas mentalmente ou até fisicamente por outras pessoas ou até mesmo por razões internas. Quanta verdade tem nesse estudo bíblico, gente. Outros sofrem por causa de necessidades, circunstâncias, ações humanas. Lá em 1 Tessalonicenses 3, 4, 2 Coríntios 1, 6 fala sobre isso. Muitas pessoas sofrem muito na vida cotidiana, mulheres sofrendo em parto,
Então, o sofrimento, ele faz parte da humanidade, mas isso não significa que você não é vitorioso em Deus. Você é sim vitorioso em Deus e Deus sempre prevalece no nosso sofrimento. Ele é conosco. E a Bíblia descreve essas diferentes facetas do sofrimento com as quais nós, seres humanos, podemos sim defrontar o vazio que há em nós, a frustração nos relacionamentos, a incerteza nas circunstâncias, o dilema do desamparo também. Então, na palavra de Deus fala sobre tudo isso. E para finalizar, o estresse. O que é o estresse, né? O estresse que tira essa paz constante do nosso coração. Devemos sim analisar o estresse. E quando tivermos assim, respira fundo, se concentra na palavra, na fé, na esperança e no amor, que é onde vem a bondade, a misericórdia e a durabilidade em Deus em nossas vidas, a palavra em Deus nas nossas vidas. Porque por meio de orações, súplicas, ações de graças, nós podemos conseguir a paz que excede todo entendimento, que essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente. Em Filipenses 4, 6, 7 diz que a paz que excede todo entendimento e que essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente. E essa paz é quem? É a paz de Deus para com a nossa vida. E se nós fizermos orações, súplicas diárias ao nosso Deus, conseguiremos vencer através de ações de graças também. Fazer bondade, fazer amor, estar com amor alinhado. Fazer com amor é tudo que fazermos, tudo que falarmos, tudo que agirmos, termos alinhado o amor de Deus em nossos corações. Porque até para falar conosco mesmo ou ao próximo, devemos estar alinhados com a palavra. Sempre lembrando dos sentimentos bons, dos sentimentos positivos, não importa qual situação você esteja. Tá? Não importa, sempre usamos a graça ao nosso favor, porque ela já está em nós, a graça de Deus de amar, a graça de Deus de estar, a graça de Deus de sentir. O ser humano deseja aceitação, status, posses, pode criar tensões internas dentro de cada um de nós. E se nós percebermos que as nossas necessidades e desejos não podem ser alcançadas, a gente pode sim ter ansiedade e muito estresse. Como estão não andar ansioso encarando tais situações? Então, dependendo das situações que estamos passando, dos desafios, das adversidades, das circunstâncias, podemos sim criar em nós, causar em nós ansiedade. E de fato, isso aí pode nos afetar emocionalmente, nos trazer muito estresse. Então, devemos controlar o estresse para que nós, pessoas que acreditamos em Cristo, servimos a Cristo, estamos em Cristo, colocamos a nossa fé em Cristo, possamos compreender de si mesmo e saber que as Escrituras e a palavra de Deus ensina a respeito da natureza de Deus. A natureza de Deus é infinita, é linda, é bela, é soberana, é poderosa. Ele não quer que prevaleçamos com as dores, com o sofrimento e com tudo isso que acarreta essa negatividade de sentimentos, energias ruins em nossa vida, mas Deus quer o melhor para cada um de nós. Conhecer a si mesmo significa saber sobre a natureza básica, a potencialidade de sua força e o limite de sua
fraqueza. Esta não é uma tarefa fácil, visto que a autodecepção impede o discernimento. E o discernimento, como eu falei no outro vídeo, é a intuição, porque na palavra de Deus, a intuição nossa, que é dada por Deus, que é um dom de Deus para que possamos fazer o que é certo e o que é errado, ter a discernição do que é bom e do que é ruim, eles chamam de discernimento, que é um dom dado de Deus para conosco. Mas na palavra fala que quando não estamos bem, não conseguimos discernir o que estamos fazendo de certo ou o que estamos fazendo de errado. Então precisamos sim ver a nossa natureza básica, respirando, concentrando, meditando e colocando na presença de Deus os motivos reais de nossas ações e de nossas falas. E orgulho e independência podem bloquear a autoconsciência. Não podemos ser orgulhosos jamais, tirar de nós o orgulho. E a independência também, às vezes, faz nós ficar com o ego inflamado, com o ego poderoso, aquele ninguém me trisca, ninguém me toca, eu consigo sozinho, eu posso tudo e dá licença. Não podemos agir dessa forma. O próprio Deus deve nos dar a consciência de que precisamos, lá em Jeremias 17:10 fala sobre, somente Ele pode mostrar claramente onde mudanças são necessárias e produzir uma mudança na natureza humana básica. Aqui é poder, viu? Porque lá em Salmos 139, 23, 24, eu até li no outro vídeo, que fala sobre Deus sondar o coração. Davi pediu a Deus para que sondasse o coração dele e avaliasse ali todo sentimento na qual não fosse da vontade dele. E em Romanos, capítulo 5 e versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, esse sangue que sangra em nossa alma já não existe mais, porque Deus já sangrou por nós naquela cruz, morrendo por cada um de nós, perdoando os nossos pecados, nos livrando de todo mal. Então, esse estresse também é curado, basta a gente sempre lembrar da graça, da fé, da esperança e do amor, que tudo supre, tudo supera, tudo suporta e tudo entrega para o Pai, que prevalece sobre todas essas coisas. Uma compreensão da natureza de Deus vem pela revelação de si mesmo nas Escrituras e em Cristo. Se você compreende e aceita a imutável natureza de Deus, a estabilidade e paz, compreendendo a qualidade do caráter de Deus, a Deus e se submete à liderança dele, reconhecendo que você está presa no tempo e espaço por ser uma criatura finita, que significa com limite, enquanto ele é infinito, eterno e onipresente, está em tudo, em todas as coisas, em todos os lugares, a qualquer hora, qualquer minuto, segundo e tempo. Porque Deus, de fato, a palavra de Deus é uma bússola e ele é o nosso farol e vai te iluminar cada vez mais para que a amargura, estresse, sofrimento e tudo aquilo que te faz mal saia em nome de Jesus e você vença cada vez mais, lembrando sempre que a graça de Deus, do amor, da fé, de todas as virtudes boas já está dentro de você, faz parte de você e é sua. Basta apenas usá-la e quando tiver com todas essas circunstâncias, entregue nas mãos do Senhor com orações, súplicas e usando aí todas essas graças ao seu favor. Espero que tenha ficado aqui comigo até o final, demorou um pouquinho, mas é que a palavra de Deus,
ela é magnífica e ela tem que ser exata. Espero que tenha colocado em seu coração aquele singelo amor e transbordar em sua vida luz divina. Um grande beijo, curta, se inscreva, compartilha e participe aqui no canal conosco. Vamos fazer essa comunhão crescer cada vez mais, porque afinal você é uma estrela de Deus e eu, Iane, estou aqui com você, sua amiga e irmã para sempre. Beijo e até a próxima.